A ONU não é somente um governo mundial, mas é um governo mundial espiritual, sob a liderança de um Papa. Como tudo isso aconteceu? Como é que tudo isso está acontecendo? Será que tudo isso está acontecendo do nada? Por acaso? Não, não é por acaso. As 10 supernações que estão sendo formadas agora no tempo do fim, elas já foram anunciadas por Deus na profecia. O nível da angústia qual nunca houve mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia em Daniel 12, verso 1. Veja o nível da angústia. 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Não existe uma possibilidade de acontecer esta angústia. Não é uma possibilidade que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando de uma certeza absoluta de que a angústia virá. E a angústia é provocada pelo rei do norte cercando o povo de Deus. É Babilônia cercando o povo de Deus. É Babilônia pervertendo pessoas dentro da igreja. Porque a igreja tem trigo e tem joio. Infelizmente o joio é em número maior do que o trigo. Há pessoas que ficam revoltadas com estas mensagens, com estes sermões do tipo, colocando no foco a perseguição do tempo do fim, de como Babilônia vai cercar o povo de Deus. Há pessoas que acham que isso não deve ser pregado. Queridos, nos dias de Abacuque, Deus falou, escreve esta visão de uma forma tão legível, que qualquer pessoa que correndo passe, possa ler, porque esta visão vai se cumprir. Nos nossos dias, Daniel capítulo 11, os versos que nós estamos lendo, do verso 32, 33, 34, é uma visão para os nossos dias, ela vai se cumprir. Não é que pode acontecer, vai acontecer, e nós temos que estar preparados. No verso 35 diz, alguns dos entendidos cairão para serem provados, e serão purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Existe uma visão para o tempo determinado. Lá em Abacuque diz, capítulo 2, verso 3, diz que a visão será para o tempo determinado. E aqui também em Daniel capítulo 11 diz, a visão será para o tempo determinado. Que tempo determinado é este? O tempo em que vai sair o decreto dominical. O tempo em que o número dos mártires vai se completar. O tempo em que haverá uma sacudidura no meio do povo de Deus, para que o joio caia fora. O tempo em que a chuva serôdia será derramada sobre a igreja purificada. O tempo em que o povo de Deus, possuído pelo poder do Espírito Santo, proclamará o alto clamor, sai dela, povo meu. Sem medo do que possa acontecer, proclamarão as 3 mensagens angélicas. Nesse tempo determinado, a porta da graça vai se fechar. Depois da conversão da grande multidão, a multidão da hora 10ª, depois que esta grande multidão se converter, pessoas sinceras que estão espalhadas em todas as igrejas se converterão, se unirão aos que guardam os mandamentos de Deus, e somente então a porta da graça vai se fechar. Somente então Jesus lançará um incensário sobre a terra, como está em Apocalipse capítulo 8. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 8. Jesus não vai lançar um incensário sobre a terra antes que haja a conversão da grande multidão da hora 10ª. Apocalipse capítulo 8, irmãos, verso 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Este anjo que veio e se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro na mão, é o anjo do concerto, é Jesus. Ele tem um incensário de ouro no santuário celestial. E foi-lhe dado muito incenso. Muito incenso é uma grande intercessão que Jesus fará no tempo do fim, antes de lançar o incensário sobre a terra. Ele faz uma grande intercessão com muito incenso, para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono no santuário celestial. Tem um altar de incenso junto ao trono, na frente do trono de Deus. E o verso 4, e o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus, a última intercessão. E agora
Jesus pega um incensário de ouro, e agora ele não usa mais incenso, agora ele enche o incensário de ouro com fogo do altar. Diz aí o verso 5, e o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Chegará um momento em que Jesus vai lançar o incensário, e vai deixar de interceder. Fim da graça. A graça, a porta da graça foi aberta com a morte de Jesus na cruz, mas a porta da graça vai se fechar quando Jesus lançar o incensário sobre a terra. Mas o povo de Deus estará selado, o povo de Deus remanescente, o povo de Deus recebendo esta multidão que virá de todas as igrejas e religiões do mundo, todos selados pelo selo do Deus vivo. A história vai se repetir, irmãos. Em nossos dias, Babilônia espiritual cercará o povo de Deus. O verso 36 diz que o rei do norte faz tudo o que lhe apraz, e ninguém reclama e ninguém ousa falar: por que você está fazendo isso? O Papa Francisco diz que quem não crê em Deus também vai para o céu. O Papa Francisco disse que Adão e Eva nunca existiram, e nem inferno existe. E todo mundo está aplaudindo. Tony Palmer, falando para os evangélicos, disse: não existe mais protesto. Os protestantes surgiram por causa das 95 teses de Martinho Lutero, quando ele pregou as 95 teses na frente da porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, protestando contra os erros da igreja católica. Aí surgiram os protestantes por causa do protesto. E ele disse: mas não existe mais protesto. A igreja luterana agora se uniu com a igreja do Vaticano. Se não existe mais protesto, não existem mais protestantes, disse Tony Palmer. E todos os evangélicos aplaudiram. Aquele que tem olho para ver, veja. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Chegou o fim. O mundo todo está se reunindo em torno de um líder mundial, um líder religioso, exatamente como diz a profecia de Apocalipse 13. E agora quero ler com vocês, queridos, Daniel capítulo 11, verso 36. Daniel capítulo 11, o verso 36. Uma profecia para os nossos dias. Daniel 11 e o verso 36. Nós lemos o verso 32, 33, 34 e 35. Agora presta atenção no verso 36. Veja se esta profecia está se cumprindo ou não. Se não estiver se cumprindo, você pode falar: não, está errado, isto não está se cumprindo. Verso 36. E este rei, falando do rei do norte na igreja adventista é o Papa. Rei do norte na cabeça de Tiago White era o Papa. E o rei do norte hoje chama-se Papa Francisco. Hoje é ele, o rei do norte. E este rei fará conforme a sua vontade. Faz e desfaz. Faz e desfaz, segundo a sua vontade. Quem ousa dizer: assim não? Por que você está agindo assim? E o que mais? Se levantará. Estão lendo comigo? Se levantará. E o que mais? Se engrandecerá sobre todo Deus. O Deus do budismo, o Deus do islamismo, o Deus do hinduísmo, o Deus do cristianismo. Ele se engrandecerá sobre todo Deus. Ele reunirá todas as religiões em torno de si mesmo. Todas as religiões não cristãs e todas as igrejas cristãs, que são cerca de 42 mil igrejas cristãs, todas se unirão ao redor do rei do norte. Ele fará a sua vontade e levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E o que mais? E contra o Deus dos deuses. Esse é o Deus de Abraão. Esse é o meu Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Contra o Deus dos deuses. O que o rei do norte vai fazer contra o Deus dos deuses?
falará coisas maravilhosas, insolentes, e será o quê? Próspero. Quem consegue parar a prosperidade do Papa? Ninguém. Ninguém. Até que se cumpram os dias e venha o tempo determinado. Existe um tempo em que o Rei do Norte só prospera, só prospera, só prospera. É adorado no mundo todo, até que se cumpra o tempo determinado e venha o momento em que Deus dirá o quê? Basta. Basta. Não mais. O Rei do Norte está vivendo no apogeu da fama, no apogeu da popularidade. Se eu não conhecesse a Bíblia da forma como conheço, eu diria: esse é o cara. Esse é o cara que o mundo precisa. Porque ele agrada aos gays, as lésbicas, ele agrada os ateus que não creem em Deus, ele agrada a todo mundo. Todo mundo vai para o céu. Queridos, o Rei do Norte não quer defender a verdade. O Rei do Norte somente quer reunir o mundo em torno de si mesmo. O fim justifica os meios. Ele é jesuíta. Ele é jesuíta. E o lema jesuíta, desde que os jesuítas foram fundados em 1540, desde que eles foram fundados por Inácio de Loyola em 1540, o lema deles é: o fim justifica os meios. Para ter o mundo todo adorando o Rei do Norte, o Rei de Roma, ele faz qualquer coisa, faz qualquer negócio, faz qualquer concessão, desde que todos o adorem. Estamos lendo o verso 36. Este rei fará conforme a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero. Até quando, irmãos? Leiam comigo. Até quando ele será próspero? Até que, bendito seja Deus pelo até que. Bendito seja Deus, porque existe um até que é um limite, é um basta. Até que a ira se complete. A ira de quem? A ira de Deus. Até que se complete a ira de Deus. Porque aquilo que está determinado será feito. E o que está determinado? Que o papado do Rei do Norte será destruído. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Veja o que está determinado. Apocalipse capítulo 17. Isso vai acontecer. Capítulo 17 e o verso 16. Capítulo 17 de Apocalipse, verso 16 diz: até que se complete a ira, e o que está determinado será feito. Depois que o decreto dominical for aprovado, e depois que o Papa tiver a sua supremacia papal sobre o mundo todo, cumprindo Apocalipse 13, verso 8, todos o adorarão. Depois deste período, que conforme Apocalipse 13, verso 5, ali diz que são de 42 meses, Apocalipse 13, verso 5, é feita a pergunta: até quando? Por quanto tempo? Ele vai continuar assim? Por 42 meses. Todos o adorarão. E depois, o que vai acontecer? Capítulo 17, verso 16 diz: e os 10 chifres, esses 10 reis que ainda não têm reino, reinos que estão se formando agora no mundo, esses reinos vão colocar todo o poder na mão do Papa, do Rei do Norte, até que se complete a ira de Deus. E o que vai acontecer então, quando se completar a ira de Deus? E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Chegará um tempo em que vai acabar a popularidade do Rei do Norte. E os 10 reis que ainda não têm o reino, mas que vão dar todo o poder para que a besta reine sobre todos eles, eles vão puxar o tapete. Eles aborrecerão a prostituta e a porão como desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo.
Esse é o fim do Papa, do reino papal. Isso só vai acontecer porque nestes dias em que isto estiver acontecendo, nestes dias, Satanás estará na terra personificando Jesus. Porque quando Satanás estiver na terra personificando Jesus, ele não precisa mais do Papa. Ele descarta, porque Satanás, ele é a si mesmo. Ele usa você e depois o descarta. Ele usou Judas, depois descartou Judas. Ele usa e descarta. Satanás não é amigo de ninguém, nem do rei do norte. Mas ele usa o rei do norte, até que se complete a ira. E vem o tempo em que os 10 reis, que deram poder à besta, se levantem contra a besta. E a queimem, e comam a sua carne. Queridos, a Bíblia está falando não de uma possibilidade. A Bíblia está falando do que vai acontecer.